de casa. Vamos fazer um estudo de Atos capítulo 12. Olha, esse é um capítulo que me faz rir muito. Eu acho que ele tem duas coisas que são extremamente divertidas e realmente muito engraçadas. E também tem uma parte que me causa um profundo assombro. Eu vou falar logo de cara. As duas partes que eu acho muito engraçadas são os momentos em que primeira, quando o anjo vai libertar Pedro, que está na prisão. O sono desse Pedro é tão pesado, e a gente já observou isso na Bíblia em outras ocasiões, que a luz resplandecente do anjo não é capaz de acordá-lo. O anjo tem que realmente dar uma chacoalhada em Pedro para ele levantar. Eu acho isso engraçado. E também a parte em que Rod, uma mulher chamada Rod, tá lá na casa, tá todo mundo orando fervorosamente para que Pedro fosse solto, E aí quando o milagre pedido acontece, quando Deus atende o pedido e Pedro simplesmente bate lá na porta, galera, tô livre, Deus me tirou da prisão, tô aqui. Essa Rod, ela fica tão extasiada, ela fica com tanta alegria que ela não abre a porta pra ele, ela volta. Vocês imaginam só, se ele tá lá de fora esperando a porta ser aberta, a pessoa viu que ele tá lá e volta pra dentro. Aí quando ela volta e dá notícia pra todo mundo, tá todo mundo lá orando fervorosamente. O quê? Pedro foi liberto? Não, tá louca? Ai, Senhor, por misericórdia, liberta Pedro. O milagre que eles pediram acontece, eles não acreditam que o pedido foi atendido. Então, realmente, a Bíblia é o livro que é a palavra de Deus, é a verdade, mostra a realidade da nossa condição. Tá orando para que uma coisa aconteça, quando acontece não acredita. E aqui me causa profundo assombro, Agora em Provérbios a gente está vendo com grande frequência aparece o temor do Senhor, a parte em que Herodes é comido de bichos e morre na frente de todo mundo, me dá muito temor, porque Herodes estava justamente querendo ocupar um papel que não cabe a ele nem a ser humano nenhum. Ele queria ser o cheio de glória, o cheio de louvor, Historiadores, eu vou até citar o nome aqui, falam que ele vestiu uma roupa de prata, uma roupa toda prateada e saiu, para fazer a fala dele em público na hora que o sol ia bater e ia fazer ele brilhar. E as pessoas estão no clima mesmo de botar ele lá em cima como se ele fosse um deus, Tanto que eles gritam voz de Deus e não de homem, e ele aceita aquilo, ele quer encarnar aquele papel. E o que acontece é que um anjo do Senhor o fere e ele é comido de bichos na frente de todo mundo, sai verme da barriga dele. Então isso realmente me causa muito temor. O temor do Senhor, entre outras coisas, serve para nos colocar no nosso lugar. Qual é o local que a gente ocupa, que é um lugar comprado por Cristo, um lugar de total, honra e glória na família de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus, Mas nós somos os filhos dele e nossa filiação é para justamente dar a ele toda a honra e toda a glória. Para isso nós fomos feitos, E não é para nós ocuparmos esse é o perigo, esse é o erro, sabe? Eu acho que se tem uma oração que tem que estar presente na nossa cabeça diariamente é para que o Senhor nos livre do orgulho, porque é a raiz de todo mal, Lúcifer caiu por causa do orgulho. Então, ler a palavra é maravilhoso porque mostra a luz de Deus e que a nossa alegria é entrar na glória dele, a nossa alegria é fazer parte da glória dele, é louvar a glória dele. Isso é entrar na alegria de Deus e não achar que nós temos glória, nós não temos. A nossa alegria é louvarmos a ele, O C.S. Lewis escreveu que nós somos pequenos espelhos feitos, cada um de uma maneira única, para refletir a glória dele. Então nós fomos feitos para refletir a luz e a glória do Altíssimo, e não para a gente achar, essa é a maior ruína que pode acontecer, nós acharmos que dentro de nós existe a luz, existe a glória. Não existe. Pelo contrário, o que a Bíblia ensina é que nós somos
sem Deus, né? Na nossa condição natural, nós somos treva, completamente degenerados. Pode achar ruim o tanto que for, vai ver na Bíblia se é mentira, tá? Não estou inventando isso. Nós somos completamente mortos, podres, espiritualmente mortos. É Deus, por sua graça e misericórdia, que envia o seu Filho para que ele, na morte dele na cruz, mate a nossa morte e nos torne vivos para Deus, né? Então, a partir do momento em que o Espírito Santo vem habitar em nós, é que nós recebemos vida. O fôlego de vida, assim, realmente a vida espiritual chega a nós por graça e misericórdia. Foi porque Jesus morreu na cruz por nós. Sem Cristo, nós estamos mortos para Deus. Bom, em suma, eu vou fazer uma oração e a gente começa nosso maravilhoso, não nosso maravilhoso estudo, mas nosso estudo do maravilhoso capítulo 12 de Atos, que é um capítulo muito rico, muito rico, muito rico. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigada pela riqueza da sua bondade, pela riqueza das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. É incontável a soma de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. E nós precisamos do Senhor, inclusive, para que nós reconheçamos essas bênçãos. Não basta que o Senhor nos dê a vida e nos cubra de graça e misericórdia. Nós precisamos, nossa dependência do Senhor chegar a esse ponto de precisarmos que o Senhor mostre aos nossos corações e aos nossos olhos que tudo vem de Ti. Tudo. A luz que ilumina, a energia do nosso corpo, tudo vem do Senhor, tudo vem das suas mãos. É das suas mãos que nós recebemos esse privilégio de ler e estudar a sua palavra. Eu peço, Pai querido, eu coloco nas suas mãos, eu coloco aos pés do seu Filho esse estudo, para a honra e glória do nome dele. Eu te peço, eu te rogo, eu te suplico que o Senhor me coloque no meu lugar, que o Senhor me ajude a ocupar o meu lugar de filha amada, redimida no sangue do seu Filho. Eu peço que o Senhor me abençoe e não permita que não permita que saia da minha boca qualquer palavra errada, que não seja fiel à sua palavra. Eu dedico essa hora, eu dedico a minha vida ao Senhor, para que a luz do seu Filho brilhe. Para que a luz do seu Filho brilhe, a glória dele resplandeça nos nossos corações, porque foi para isso que nós fomos feitos, é para isso que existe todo o universo, para exaltar o nome do seu Filho Jesus. No nome dele eu peço, Pai, conduza esse estudo, glorifique o seu poder na minha fraqueza, nas minhas falhas, que fique claro ao coração de todos que participarem desse estudo, que toda honra e toda glória vem do Senhor. E que faz parte da sua graça, da sua glória, da sua sabedoria, usar instrumentos falhos, limitados, pecadores, para exaltar sua santidade, sua glória, seu poder. Em nome do seu Filho eu peço, amém. Essa oração é muito necessária para mim. Sempre. Pedir a Deus a misericórdia e a graça de abençoar e deixar tudo nos devidos lugares, entende? Porque um minuto, um segundo sem a misericórdia de Deus sobre mim, dá muito ruim. Eu sei que o nosso natural é pensar que a gente dá conta do recado, que a gente é muito bom, que a gente dá conta que a gente está bem na fita, mas eu atribuo completamente à graça de Deus o fato de ele ter botado um holofote sobre a minha natureza, me mostrado do que eu sou capaz, o que vem de mim naturalmente, e ao mesmo tempo revelar a graça e a glória dele. Então eu realmente preciso que fique claro para mim em primeiro lugar e para todo mundo que ouve quem ocupa cada lugar, qual é o papel de cada um, a minha dependência total e o foco, que é a glória do Senhor Jesus. Muito bem. Capítulo 12 de Atos, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse estudo que eu estou
fazendo hoje é praticamente só do David Guzik, tá? Mas eu ouvi a pregação do Skip Heitzig e ele faz assim uma descrição pormenorizada de toda a dinastia aí dos Herodes. E ele falou uma coisa que eu ri muito, porque assim, é muito verdade. Quem que não fica assim, com a pulga atrás da orelha quando lê a Bíblia e vê? Jesus, quando nasceu, Herodes mandou matar a criançada toda. Aí depois, Jesus é crucificado, Herodes está lá. Aí agora, Jesus já foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, Herodes está aqui de novo. Eu falo, gente, esse homem não morre, não? Como é que pode uma coisa dessa? Aí que eu fui aprender que Herodes é, na verdade, um título, entendeu? Então, esse Herodes aqui de Atos 12, versículo 1, é o Herodes Agripa I, neto do Herodes o Grande, que estava reinando nos dias em que Jesus nasceu, lá em Mateus 2, 1 a 16. E aí fala que Herodes Agripa I foi também o sobrinho de Herodes Agripa, que teve um papel no julgamento de Jesus, que está lá em Lucas 23, 7 a 12. Por isso que é bom estudar, porque eu ficava, gente, não pode uma coisa dessa, o homem tá vivo nesses momentos todos, mas que Herodes é esse, né? Gente, e se vocês quiserem fazer uma busca, assim, uma pesquisa mesmo rápida no YouTube, na internet, sobre essa dinastia, sobre esse Herodes aí, esse monte de Herodes, olha, teve um deles, eu não sei qual, que matou, ele foi casado mais de 10 vezes, ele mandou matar várias das esposas, mandou matar vários dos filhos, mandava matar gente assim, o tempo todo, era completamente perturbado. Acho que até no filme do Mel Gibson, né, de Jesus, aparece uma cena lá, era uma nossa. Então é isso, tá. Então, por que o Herodes quis estender a mão? Aqui tá dizendo que, sem dúvida, isso era politicamente conveniente para ele, né, porque agradava muitos dos cidadãos que que perseguiam os cristãos. Então, para ele, politicamente falando, era um movimento apropriado, assim, né? E aí, interessante observar, essa observação Skip fez, que diferente de Paulo, que matava e perseguia judeus, matava e perseguia cristãos por zelo, na cabeça dele o que ele estava fazendo era certo, ele estava convicto de que o que ele estava fazendo era bom para o judaísmo. Enquanto Paulo errava com convicção e sinceridade de que estava fazendo certo, aqui esse Herodes fazia simplesmente por jogada política, assim, ele queria, o foco dele era outro, né? Versículo 2, matou a espada Tiago, irmão de João. Aí o Skip fala que, o David Guzik, diz que dos 12 que seguiam Jesus, Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Estevão morreu primeiro, né? Cronologicamente a morte de Estevão parece que aconteceu primeiro, mas assim, dos 12 apóstolos, né? Tiago foi o que morreu primeiro. Aí o David Guzik observa que até aqui Atos 12, a igreja teve uma trajetória de sucesso, né? Teve uma conversão atrás da outra, Saulo de Tarso, o Cornélio, né? O centurião, o trabalho cheio de sucesso de conversão entre os judeus e gentios lá em Antioquia, né? Mas aqui em Atos 12 a gente vai ver uma oposição forte, né? Contra a igreja. Tiago certamente não foi o primeiro cristão, né? Aqui fala realmente que morreu por sua fidelidade a Jesus. Estevão veio primeiro. E a morte de Tiago, né, serve para desmistificar qualquer ilusão de que os apóstolos podiam ter uma proteção divina especial. Não existe isso. Não existe essa associação entre fidelidade a Jesus e liberdade em relação a perseguições e coisas do tipo. Porque acontece da seguinte forma, aqui mesmo fala no estudo e na palavra acho que fica bem claro. Todos somos intocáveis até a hora em que Deus determina que seja o fim e vai ser como glorifica a Ele.
Jesus não havia possibilidade, Jesus não ia morrer em qualquer situação anterior à cruz, porque foi designado por Deus que acontecesse daquela forma, para a honra e glória dele. Então é errado achar que fidelidade a Jesus, a Cristo, vai te trazer ou sucesso ou liberdade em relação a qualquer sofrimento. Não, pelo contrário, Jesus nos prometeu aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, vai ter perseguição. A diferença é que Cristo está conosco o tempo todo. E o milagre que o Espírito Santo faz em nós é que nós deixamos de viver para nos proteger, digamos assim, para tentar nos poupar de qualquer sofrimento, de qualquer consagração ao outro, a Deus, para viver por nós próprios. O Espírito Santo quebra isso. É milagre que vem de cima. Nós não fazemos, nós não conseguimos, não, é oposto à nossa natureza. Então, se isso acontece em mim, se isso acontece em você, louvado seja Deus, porque o milagre é dele, né? Aí aqui o David faz uma conjectura, diz que Tiago, em particular, pode ter pensado que ele era protegido especialmente, porque ele era um do círculo mais íntimo, né? Ele era um dos únicos três que Jesus permitia que entrassem com eles, como por exemplo, em Mateus 17:1, Mateus 26:37, Marcos 5:37, Marcos 9:2, Marcos 14:33, Lucas 5:37, Lucas 9:2 e Lucas 14:33. Isso tudo eu tô Ctrl+C, Ctrl+V do estudo do David Guzik, tá? Eu não fiz isso não. Então, aí ele fala, não, Jesus não prometeu proteção especial para nenhum dos seus seguidores mais próximos, menos próximos. Pelo contrário, ele nos advertiu que teremos perseguições. Muito bem, aqui quando fala que matou a espada, quer dizer normalmente que foi decepado a cabeça? Cortou a cabeça? Beheaded, vocês sabem, né? Degolado? Não, sumiu a palavra da minha cabeça, mas você sabe. Aí, o historiador Eusébio relata a história de Clemente de Alexandria, que diz que o soldado que estava guardando Tiago antes do julgamento foi tão afetado pelo testemunho dele que ele se declarou cristão também e foi executado junto, né, com Tiago. Isso está documentado pelo historiador Eusébio, História da Igreja. Aí tá aqui um código 2.9, 2-3, eu não sei o que isso significa. Aí ele observa que não houve uma tentativa de substituir Tiago, como houve uma substituição de Judas, né, que a gente viu em Atos 1. Por quê? Porque Tiago morreu como uma testemunha fiel, né? E Judas, por outro lado, revelou sua apostasia ao trair Jesus. Então não havia necessidade de outro para tomar o lugar de Tiago, porque o apostolado de Tiago foi plenamente cumprido na morte dele, né? Quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus. Então, seja morrendo, seja vivendo, a obra do Senhor está sendo feita. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Vendo que isso aumentava a popularidade, né? O Herodes quis aumentar a popularidade dele e tal. E aí ele quis estender isso para perseguir também a Pedro. Um historiador chamado Orton sugere que há 3 razões para essa demora em executar Pedro. Para mostrar que ele escrupulosamente observava a festividade que estava tendo na hora, né, dos pães asmos, Passover. Eu nunca sei o nome dessas festas, gente. Tem que estudar essas festas, o significado, tá? É maravilhoso. Queria esperar até que os peregrinos fossem embora por medo de algum motim,
ou queria esperar para ter a atenção total da população judaica, né? Versículo 4. Vocês me dão licença um segundinho só. Princesa, pode ir pro quarto, não tem fazer não. Não, eu tô continuando aqui. Pronto. Tá. Aí versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. É que eu tô pegando uma tradução que eu sei que não é ideal. Não existe tradução ideal. Mas é porque tem uma tradução que ajuda a gente mais, né? Eu não sei o que quer dizer quaterno. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tem muita coisa aqui, como tem muita coisa em cada letrinha, em cada palavra da palavra de Deus, né? Aí, isso que ele fez aqui, essa medida de segurança que Herodes determinou para guardar Pedro, foi muito acima, muito além do normal, né? O normal não era gastar esse monte de soldado, esse monte de cadeia, de corrente, não. Aí o que o David Guzik sugere é que, conhecendo Pedro e os outros, sabendo que Pedro e os outros apóstolos tinham misteriosamente escapado da prisão antes, isso a gente viu em Atos 5, 17 a 21, Herodes determinou uma segurança caprichada para guardar Pedro. Então havia 4 soldados guardando Pedro. Precauções extras foram tomadas, né, para guardá-lo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso está no versículo 5. Então, cada um lutando com as armas que tem, né? Herodes confiando no exercício do poder dele via soldados e tudo mais e correntes, e a igreja confiando em quem? No Altíssimo. Não nas próprias forças, mas no Altíssimo, como? Via oração. Oração constante era oferecida por ele. Aí, aqui uma coisa muito interessante. A palavra que Lucas usou no original para designar essa oração constante quer dizer, ele usa um termo ectenos, que é um termo médico, que fala de que é um termo médico usado para descrever a esticada, assim, tipo assim, você forçar um músculo até o extremo, o tanto que ele consegue, você vai até o limite do músculo. Então, a igreja estava orando de uma forma tal, entendeu? De ir até o extremo que eles podiam. E, pasmemonos, Lucas usa essa mesma palavra, ectenos, para a oração agonizante de Jesus no Getsemane, em Lucas 22, 44. Foi essa maneira que o nosso Senhor orou em agonia antes de ser crucificado, até o extremo, até o limite. Aí o David Guzik faz umas observações muito, muito interessantes, assim, dolorosamente verdadeiras, que muitas das nossas orações são sem poder porque falta justamente esse vigor, digamos, que com muita frequência nós oramos com uma atitude de querer que Deus se importe com coisas que na verdade nós não estamos preocupando muito. Isso é dolorosamente verdadeiro para mim. Dolorosamente verdadeiro para mim. Inclusive é uma coisa que eu preciso batalhar, sabe? De ter uma lista de pessoas para quem eu ore todos os dias, porque isso é muito poderoso, assim, não poderoso no sentido de vou convencer Deus de fazer as coisas, não, mas orar pela conversão de pessoas da sua família, pessoas que você ama. Você acha que isso não é a vontade de Deus? É óbvio que essa é a vontade de Deus. A palavra fala, é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. Então, a disciplina, sabe, para orar por essas pessoas todos os dias e pedir para que o Espírito Santo faça em nós esse milagre, né? De fazer o nosso coração desejar a vontade de Deus.
Bom, aí essa oração forte, né, demonstra que o nosso coração está apaixonadamente preocupado, né, com as coisas com as quais Deus deseja. E isso cumpre a promessa que Jesus fez, né, de que se habitarmos nele e a palavra dele habitar em nós, nós vamos pedir o que desejamos e isso será feito. Está em João 15:7. Então isso não quer dizer que Deus vira um gênio da lâmpada que vai fazer tudo que a gente quer. O milagre que acontece é que a vontade de Deus está no nosso coração. E a oração é exatamente para que Deus faça a vontade dele. Não foi isso que Jesus orou antes de ser crucificado? Seja feita a sua vontade, não a minha, né? Então a oração perfeita é essa, não é querer convencer Deus de nada, é Deus já tendo nos convencido, nos enchido da vontade dele, e a oração é essa, sua vontade seja feita. Então aqui diz, constantes orações eram feitas a Deus. Parece óbvio, né? A igreja está orando a Deus e para a presença de um Senhor Deus perfeitamente santo, oferecendo os pedidos a ele. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então olha só, olha isso aqui. Então imagina, Pedro estava com a sentença de morte para aquela mesma noite. O que ele estava fazendo? Dormindo, né? Salmo 127:2 diz, né? Aos seus amados Deus provê enquanto dormem. Tem noção do que é isso? Cair no sono e saber que Deus está te provendo de tudo enquanto você está dormindo? Então, 0 sinais de ansiedade por parte de Pedro. E as correntes, os guardas e as portas da prisão não significavam absolutamente nada diante do que Deus havia determinado, né? Pedro foi instantaneamente liberto. Aí vou ler do versículo 7 ao 11 agora. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Aí o Skip Heitzig, que eu cheguei a ouvir a pregação dele sobre isso aqui, ele fez uma observação que eu achei muito legal. Que parece um detalhe tão assim, pequeno, né? O anjo fala, bota o sapato aí, bota o sapato, calça o sapato, bota as costas, a capa nas costas e segue-me. O milagre é todo feito por Deus. O milagre de o anjo estar lá, de as correntes caírem das mãos dos pés, todo é de Deus. Agora, o calçar o sapato foi Pedro. Pode, bebê. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Um momento, por favor. Minha pessoa não está confiando que não vai. Quer que eu pegue alguma coisa? Eu tô terminando. Aí, tem um historiador chamado F.F. Bruce que relata a história de Sundar Singh, um cristão tibetano. Um cristão tibetano que foi... Olha só o que fizeram com ele. Jogaram ele num poço, num vão, né, num buraco. Fecharam em cima, trancaram e deixaram ele lá para ele morrer. E ele viu os ossos lá de pessoas que haviam sido, né, colocadas lá antes. E esse Sundar Singh escreve Sundar, S-I-N-G-H. Ele disse que de madrugada apareceu alguém que simplesmente abriu, destrancou, jogou uma corda, ele subiu
E ele, né, saiu de lá. O que ele fez no dia seguinte? Imediatamente foi pregar, né? Foi esse o motivo que fez ele ser preso. Assim que ele ficou livre, o que ele fez? Foi pregar de novo. E aí, quando as autoridades viram aquilo, ficaram transtornados e cadê a chave? Cadê a chave? Como é que pode isso? Cadê a chave do poço? Porque o poço depois ficou trancado de novo, misteriosamente. Acharam a chave no cinto do general lá. Então, quem quiser pesquisar isso, Sundar Singh, tibetano, cristão tibetano. Aí a observação do David Guzik é que Deus continua escrevendo o livro de Atos. Bom, Tiago foi martirizado, Pedro foi resgatado. A razão pela qual Deus faz as coisas dessa maneira ou não faz, só ele sabe, né? Por que Deus é glorificado em um pela morte, martirizado, e outro não, como João não foi o caso, né? Deus é que sabe. Simplesmente não era a hora ainda de Pedro ir para sua casa, né? No céu. Aí até que chegasse a hora, ele era totalmente invulnerável. Ele não poderia ser machucado, né? Foi a hora do Tiago, não foi do Pedro. Vamos lá, vou ler agora versículos 12 a 15. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, querendo entrar, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Aí existem doutrinas aí que dizem que cada um tem um anjo designado e o anjo parece com a gente, não sei. O importante é prestar atenção e não adorar anjo, entendeu? Porque anjo não é para ser adorado, só Jesus, só Deus que são para ser adorados. Aí o David Guzik comenta que nós somos confortados e até assim, é até engraçado ver a pouca fé desses cristãos, né? Enquanto eles estavam justamente orando para que Pedro fosse livre, eles achavam difícil acreditar que Deus efetivamente tinha atendido a prece deles. Muito bem, versículos 16 e 17. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, né, bateu, escutaram, mas não abriram, eu vou continuar batendo, né? Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aí esse Tiago ao qual Pedro se refere, obviamente não foi o Tiago que havia morrido, né? E o David Guzik diz que provavelmente foi Tiago, irmão de Jesus, né? Que foi uma figura proeminente da igreja em Jerusalém. E aí é que fala, né, que ele partiu para outro lugar. E o David Guzik observa que, exceto por uma breve menção em Atos 15, foi a última vez que Lucas fala de Pedro. Sabemos que Pedro depois se encontrou com Paulo em Antioquia, isso está em Gálatas 2, 11 a 14, e que depois ele escreveu as duas cartas. Versículos 18 e 19. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Em outras palavras, Herodes deu um grande de um chilique. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então, depois quando eu li isso aqui, que eu me dei conta de por que mais pra frente, né, tem um guarda da prisão que faz que vai se matar, né, quando Paulo tá preso e tudo abre, as portas se abrem, porque ele sabia, ele ia morrer de qualquer maneira, né, se todo mundo fugisse. A execução do guarda era o costume. Nesses dias, se o prisioneiro escapasse, o guarda recebia a pena de morte. A pena de morte que era devida ao prisioneiro, né? E versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Aqui, o que eu sei é o seguinte, o que eu li aqui foi o seguinte, Herodes estava irritado com esses de Tiro e de Sidom, e esses de Tiro e Sidom precisavam da comida que vinha do reinado aí de Herodes. Então eles fizeram um acordo, não, vamos lá, vamos babaô, vamos fazer o que for necessário, porque a gente precisa do que ele tem.
E aí, isso aqui é informações de historiadores, que Herodes se vestiu com roupas realmente para impressionar, e já estava na frente de uma audiência que estava lá para agradá-lo, né? Ele estava pedindo por paz. E aí, versículos 21 a 23. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Então, veja, Herodes recebe essa glória, né, essa manifestação aí das pessoas de Tiro e de Sidom, e recebe o julgamento de Deus na frente de todo mundo. Dizer isso, que a voz de homem e não de Deus, voz de Deus e não de homem, era a forma como, mostra como nós tendemos, né, muitas vezes a atribuir, né, a quem não deve, né, o louvor. Versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, veja um versículo em seguida do outro. Para Herodes, a execução da justiça foi essa. Morreu comido de bicho na frente de todo mundo com a roupa de prata que ele quis escolher vestir. E enquanto isso, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Contraste entre Herodes e a igreja, né? Lutar contra Deus simplesmente não funciona. E aí, versículo 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, terminamos aqui o nosso capítulo. Eu vou botar o texto na descrição. Teve uma parte aqui que eu não li. No começo eu falei sobre a roupa que ele estava vestindo e tudo mais. Tá bom? E muito obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos aqui para estudar o capítulo 13 de Atos.